Mais uma vez estamos aqui reunidos, 3 amigos, Grupo Ser, mas será que eu entrei no estúdio errado? Não, correto. É que a temporada é outra. Né? Ah, verdade, Serjão. Primeiro episódio da temporada 2025. E a primeira novidade, nós somos agora o Sercast. Cara nova. Sensacional. Um produto do Grupo Ser. Parabéns. A mesma qualidade com uma cara nova. Isso né? aí. Desenvolver, E então, como a gente sempre começa... Estamos muito bem, que venha 2025 de cara nova. Com muitas ideias e muito compartilhamento de conhecimento. Isso aí. Vai ser E um muito prazer. aprendizado. Amém. Bem. Boa. Agora os nossos ouvintes vão entender por que infelizmente, em janeiro nós demos uma sumidinha, né? Exatamente. Ficamos falhos aí no janeiro, mas estamos aqui agora, fevereiro, gravando. Os 3 mosqueteiros, né? O Grupo Ser, Sérgio, Eduardo e Ricardo. Que bom. Prazer estar aqui com vocês, meus amigos. Mais uma vez aqui em São Paulo, gravando esse podcast maravilhoso. E a nossa conversa hoje, o nosso tema, para mim, para o Ricardo, é muito importante, tenho certeza para vocês também, porque nós estamos presenciando e analisando e vendo algumas coisas aí nos nossos líderes, né? As pessoas que estão à frente de equipe. E eu trouxe um questionamento aqui se esses gestores, né? Se esses encarregados, capatazes, gerentes e donos, né, Valias? E donos, se eles realmente são líderes ou se eles são chefes. Essa é a prosa de hoje, essa é a conversa de hoje. Vamos entender um pouquinho essa diferença de chefe e de líder. Vamos entender o quanto é necessário ser um líder, o quanto é necessário conhecer, entender um pouco mais de pessoas. Tá certo, Sérgio? Não, tá perfeito, Ricardo. E o tema é bem quente e bem atual em todas as áreas que a gente anda, né? Independente de onde a gente vai, né? É muito comum a gente ver pessoas de vários anos de casa se tornar gerente ou líder do time só porque ele conhece as rotinas da onde ele vive, né? Mas na realidade, às vezes, essa pessoa não tem familiaridade nem com a liderança, não gosta de trabalhar com pessoas, porque para trabalhar com pessoas você precisa ter algo a mais. Eu acho que faz uma diferença muito grande a pessoa que se apaixona pela liderança e aí ele faz as entregas junto ao seu time. A primeira coisa da liderança é uma palavra chamada humildade, e uma pessoa que não convive com ela, dificilmente ele consegue permanecer no cargo de liderança, porque você precisa treinar as pessoas e aprender com elas a todo instante. Isso. Eu acho que a liderança não é nada estático. Eu sempre gosto de dizer e trazer para o nosso público, liderança é um verbo. Liderar é ação, é movimento. Você não pode estar parado no tempo. Então, acho sentadão lá na cadeira. Exatamente, né? Eu acho que liderar é sair do escritório, é encontrar as pessoas, é ouvir as pessoas, né, Valias? Eu acho que é por aí que vai a nossa ideia sobre liderança. Liderança participativa, comunicativa, é você estar em movimento junto ao seu time. É você estar exposto e disposto para ajudar. São 2 palavrinhas que às vezes a gente trata como iguais, né? Estar disposto a ajudar é muito legal, mas você precisa estar exposto. Por isso que um cara no escritório, ele não está exposto. Ele pode até estar disposto a colaborar com o time, mas ele não tem acesso, as pessoas não têm acesso. Então nós precisamos tomar um cuidado, porque liderança, ela não é um cargo, é uma missão. Eu aprendi isso com você. Isso faz uma diferença demais. Gigante. Demais. É isso, Valias? E eu acrescentaria 2 palavras. A humildade, que eu acho que é o cerne, né? A coragem e maturidade. Porque a liderança, ela exige coragem de você fazer com que os seus liderados sejam melhores que você e exige a maturidade para aceitar isso, né? Para que isso não te deixe ameaçado e sim motivado. E a liderança, ela não é um ato contínuo. A liderança, ela muda. Existem os estilos de liderança, né? Então, se está numa emergência, por exemplo, né? Imagina um general na guerra. Ele não vai ter uma liderança colaborativa, acolhedora. Vai ser uma liderança de guerra, né? Nós estamos em frente a um perigo e é ordem, vamos cumprir a ordem. A liderança não tira a função do organograma. Ela não tira o papel do líder em ser... Não digo chefe no escopo, mas chefe naquele momento,
né? E tem o momento de liderar com mais autoridade, tem o momento de liderar com mais percepção, autonomia, né? Com autonomia, liderança servidora. Então, isso é que é o fundamental, sabe, Ricardo? Mas eu vou voltar numa fala sua atrás aí e vou te fazer um questionamento. Você falou que o líder, o grande papel do líder, o troféu do líder, é ele fazer com que o liderado dele seja melhor que ele, né? Você acabou de falar Perfeito. Isso. E como é que nós fazemos com o nosso egoísmo? Como é que uma pessoa que até talvez tenha vontade de fazer isso, mas o egoísmo dele, o medo daquele cara tomar o lugar dele, eu vejo isso muito, sabe, ali? A pessoa fala, não, mas se ele crescer, o meu chefe vai gostar mais dele que de mim, vai mandar eu embora, vai botar ele no meu lugar. Você concorda que existe esse egoísmo nato em nós, né? Nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho, isso nos atrapalha a fazer esse exercício maior da liderança, que é fazer o outro crescer, fazer o outro vencer, né? Fazer o outro ser melhor do que ele mesmo, fazer o outro fazer o trabalho dele melhor do que ele fazia, né? Fazer o outro ir para o troféu, né? Para o pódio. Vocês concordam comigo com esse raciocínio? Isso existe? Existe, e eu acho que é fruto da insegurança. Né? Mais insegurança. O ser humano é programado para se sentir seguro. Se acontece uma explosão aqui, vai sair todo mundo correndo. Não quer nem saber o que aconteceu. E passa por cima do outro. Né? Então, nessa busca pela segurança, que muitas vezes é inconsciente, eu começo a não querer que o outro sobressaia. Tá. E aí entra a maturidade. Eu tenho que ser maduro e tenho que ser corajoso. Eu tenho que ser corajoso para falar assim, eu estou aqui e eu sou o pior dessa mesa aqui. E isso me faz crescer. Primeiro papel de um líder é construir o seu substituto. Né? Se você não tem substituto, você não pode ser promovido. Sabe? Então, por isso que entra a maturidade e entra a coragem. E outra coisa que eu acho que embala isso tudo é a cultura daquela empresa. Né? Porque não adianta ter uma camada aqui com alto desempenho e liderança e lá em cima ter um chefe. Né? Ele destrói tudo. Aí né? destrói. Ele destrói tudo. Porque aí o outro começa a aparecer, não, ele é melhor que você, eu vou trazer ele. Sabe? Então a cultura é que embala isso tudo, na minha visão. Boa. Tá aqui um exemplo do nosso amigo Sérgio, acabou de colocar alguém, né, Sérgio? Exatamente. Alguém. Você vive isso no dia a dia, né, Sérgio? Vivo diariamente e, como o Valias falou, né, coragem e maturidade é algo fundamental. Mas ainda um pouco no início dessa conversa, nós falamos sobre humildade. Sim. E humildade é reconhecer que tem alguém que faça algo melhor do que você faz. E você vibre com isso. E você se sinta feliz de ter alguém melhor que você no seu time. Boa. Um técnico de futebol não joga igual o Messi joga. E ele tem prazer em ter um cara como o Messi no time. Então, assim, é difícil? Lógico que é difícil. Tem lá suas peculiaridades? Tem. Mas a liderança, como a gente falou, né, é um estádio de alma onde você está sempre evoluindo. Né? E o que nós precisamos ter claramente é a visão de que para que você consiga continuar crescendo, não é que você vai pisar nas pessoas, mas você tem que se apoiar num time que está crescendo. Um time que não cresce não te dá sustentação para você crescer. Então, assim, acho que a base da liderança é você ter essa coragem, essa maturidade e a humildade de falar, se eu quero algo melhor para a minha vida, eu tenho que produzir algo melhor na vida das pessoas que estão no meu entorno. Aí é você que injeta essa disciplina. E não é fácil, viu, Ricardo? Eu concordo plenamente com você. É um estado de graça que você precisa abrir mão de muita coisa, abrir mão de muito holofote, e isso às vezes as pessoas não estão bem preparadas, né? Olha só, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, né? Nós três aqui temos uma característica bem interessante, que eu e Valias, nós sempre estamos à frente de várias equipes, né, Valias? Sim. As nossas consultorias, com o nosso trabalho isolado, né? Uma hora está aqui numa empresa, noutra empresa. E o Sérgio está à frente de uma empresa há muitos anos, né, Sérgio? Então, o Sérgio tem uma vivência diária em uma empresa, nós dois temos vivência diária em várias empresas. E eu queria perguntar para o Sérgio, a liderança, Sérgio, ela é solitária? Como é que você vê essa frase? Eu acho essa frase verdadeira. Por incrível que pareça, as pessoas vão achar loucura. Mas a liderança, e isso me ataca, me agride, às vezes me balança. Porque muitas vezes
você vai ter que tomar decisões, porque a liderança ela requer assumir compromissos e tomar posturas, e às vezes as decisões têm que ser tomadas isoladamente, como o Valias falou. Então a liderança, não que ela é isolada, mas em alguns momentos você precisa se recolher e analisar tudo com o seu olhar, e não dá para você ir com o olhar dos outros, que aí você acaba pegando muita conversa de corredor, muita fofoca, isso atrapalha. Vai interferir na sua decisão. Você acaba tendo que olhar com os seus olhos, com o seu sentimento, e tomar as decisões que você precisa para o seu time. Boa. E isso tem que ser tomado num âmbito um pouco mais sozinho, interpretando o que está acontecendo, com o apoio da cultura, como o Valias falou. Mas assim, ter que estar isolado em algumas ações não significa que a liderança é para você se isolar. Porque se você se isolar, você deixa de ser líder. Mas há momentos em que a liderança ela é um pouco solitária. Boa. Eu hoje sou um cara mais solitário na minha posição do que eu era quando eu era veterinário da fazenda. Isso é real, eu nunca nego e estou comentando com vocês aqui. É um fato. Isso dói, eu posso garantir para você que dói. É muito mais fácil estar no meio de um monte de gente trabalhando do que estar tomando decisões junto com o seu time, em reuniões e tal. Eu acho a liderança algo que nem todo mundo está preparado para ter noção dessa pseudo-solidão em alguns momentos. Agora, não se isole. Entender essa pseudo, né? Exato. Não se isole. Não se isole, porque se você se isolar, você acabou de perder a conexão com o seu time e aí tudo está perdido. E a gente vê isso muito em empresa, não vê, Valias? Puxa vida. Muitos líderes com dificuldade de fazer ter esse momento solitário para pensar, decidir, né? E agir na equipe, né? Você vê isso muito nas empresas que você anda? Como é que é? A liderança ela é extremamente solitária, na minha visão. Que bom que você concordou. Você também concorda? Você me trucar, não, é extremamente solitária. Ela tem momentos muito... Se nós tivermos uma hierarquia aqui formal, nós vamos nos separar de alguma forma. Sabe? Isso é do ser humano. Né? É necessário. É necessário. Mas o líder, eu posso falar por mim. Eu fui de coordenador a diretor de empresa. Todas as promoções numa empresa grande, a primeiro ato a gente é expulso do grupo do WhatsApp dos colegas, que já te enxergam como chefe. Espião, como chefe, como olheiro, né? E só que você não entrou no outro ainda, que os caras ainda estão estudando, então você fica no limbo. Estão vendo se vão te aceitar, né? Fica no limbo, né? Hoje o WhatsApp acho que é um ótimo termômetro. Mas, de novo, as pessoas, elas imaginam que o outro passou para outra esfera, está no outro time. Então eu não posso mais falar com o Sérgio o que eu falava antes, quando ele era veterinário da Colorado, porque agora ele é o chefe. Puxa vida, mas o Sérgio é o mesmo. Né? Por que eu tenho uma gratidão tão profunda pelo Bruno Rosa? Meu colega, nós entramos juntos na Cargill. Né? O Bruno nunca me abandonou, nunca. Ele falava comigo todo sábado, dava feedback verdadeiro. E conversava com aquele jeitão dele. Antes, o Valias depois, mesma mesmo coisa. Tom. Mesma coisa. E falava assim pra mim, ele brincava, chamava de chefia, né? Ele falou, ô chefia, isso aqui foi bom demais, mas aquilo ali, você pisou na bola feio, hein? É bom, né? Isso era fundamental pra mim. Isso pra um líder é maravilhoso. Puxa vida, porque às vezes os meus liderados diretos não se sentiam na liberdade de falar, e aí a culpa é minha. Será que eu não estou dando você tá no a board, liberdade? Você tá no Será que eu não estou... A ponto de uma vez eu reuni meus 14 liderados diretos num hotel, juntos, e perguntar para cada um onde que eu estou errando com você. Onde eu estou errando com você. Mas eles tinham coragem de falar? Tinham. Todos? Tinham. Ou uns tinham mais? Foi, não. Um ambiente bom. Isso foi Tinha que criar o ambiente seguro. Isso. Por quê? Porque foi o que o Sérgio falou. Não é o cargo que faz você se isolar das pessoas ou não, é você. É a sua postura. É você. E assim, se eu posso falar de mim, eu nunca me isolei. Então peguei o feedback de todo mundo, depois eu dei a devolutiva um a um separado. Boa. Sabe? Isso foi uma... E eu comuniquei meu chefe que eu fiz isso, ele falou assim, isso é muito louco. Eu falei, por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô aqui. E é importante, né, Valia, para os líderes que estão nos ouvindo, para aqueles que acham que são líderes e não são, e para aqueles que querem ser. Exato. Entender muito claro esses dois momentos que vocês dois colocaram. A liderança, ela não é isolada. Não.
né? Ela tem momentos Ela é solitários, né? E porque como o Sérgio falou, se ele se isolar, ele vira um chefe, ele vira um ser recluso lá na sala dele, né? No gabinete dele. Então, acho que isso é muito importante você que está nos ouvindo entender isso. Isso eu queria até trazer um pouco mais para a origem da nossa conversa, que é, né, se os times são geridos por líderes, porque às vezes a cultura pega um cara que ele nem gostaria de se isolar, mas a cultura força tanto o cara, a tanta reuniãozinha, a tanta sala, a tanto relatório, que acaba que o cara não tem vida para ver mais ninguém. Ele entra cedo e sai à noite e não consegue fazer mais nada. Isso aí. Então, os donos, os empresários, os gerentes, os líderes... Presidentes de empresa. Precisa tomar cuidado. Porque às vezes você pega um cara bom, que pode ter muitos anos de casa ou poucos anos de casa, gosta de gente, gosta de falar com pessoas e devagar você vai tulindo ele, você vai cortando. Não, mas isso você não pode levar, isso você não pode falar, isso você não pode falar. E o cara vai se isolando. Quando ele vê, essa pessoa está amargurada na posição e ela não pode mais voltar. E ela acaba saindo da empresa para uma outra coisa. E quem errou foi a empresa. E a empresa, às vezes, ela quer, de alguma forma, te colocar alguma mordaça para que você caminhe unicamente onde eles querem que você caminhe. Você tem que ter uma autoestima boa e manter relacionamento com as pessoas. Então, a liderança é algo que a gente tem que ter prazer em fazer. Porque, às vezes, ela cobra algumas situações que você fala, meu Deus, isso aqui é bem difícil. Esse momento é bem doloroso. Mas você tem que olhar para o time e falar, cara, eu sentei aqui porque eu fui convidado. Ninguém se coloca no caso de liderança, né? As pessoas te convidam e você aceita, né? Então, e aí você tem que viver esse momento na liderança de uma forma olhando pro time. Você tem que olhar pro time. A gente costuma brincar, né? Que quando você encontra um jabuti em cima da árvore, não mexe nele não. O jabuti não sobe em árvore. Então, se você encontrar alguém que não é líder, num cargo, né, de gerente, de diretor, de tudo, e ele não é, às vezes foi alguém que colocou lá, né? E nós precisamos entender essa cultura que levou essa pessoa lá. Jabuti não sobe em árvore. Então, se você encontrou um jabuti em cima da árvore, não mexe nele não, deixa ele lá. Deixa ele lá, agora, porque alguém o colocou. E você colocou uma coisa, Sérgio, que é bacana. Como é que a pessoa que vai escolher alguém para trazer para um cargo, não vou falar cargo de liderança, porque liderança não é um cargo de chefia, de gerência, de capataz. Como é que ele tem que ter? Qual que vocês pensam? Que olhar que ele tem que ter para falar assim, eu não posso errar em trazer o meu peão para capataz, o meu encarregado para gerente, porque se eu errar nessa busca, eu vou perder o peão e não vou ter o capataz, eu vou perder o encarregado e não vou ter o gerente. Eu vejo isso muito, como você falou. Tem muita gente que está ali e não é. Alguém que o pôs. E esse alguém que o pôs que é o culpado, né? Muita gente vem por dinheiro, né, Sérgio? Na hora que eu for gerente, né? Eu vou ganhar o dobro. Por status, por poder. Né? E liderança não é nada disso, né? Liderança não é dinheiro, não é status, não é poder. E o que é pior, né, Ricardo? Eu vejo muita gente que às vezes me procura e fala, pô, mas agora a vida tá boa, porque agora você é líder, né? As pessoas têm uma ideia totalmente distorcida sobre liderança. Quando você se torna responsável por um time, você é o cara que mais tem que trabalhar. Você tem que delegar, você tem que repartir, mas esquece essa ideia que você vai trabalhar menos e ganhar mais. Isso é mentira. Quem vende essa ideia na liderança é porque nunca foi líder de nada, nem da sua própria vida, nem da sua própria família, né? Liderança é dedicação, e você vai ter que se dedicar mais para comprometer as pessoas com o seu projeto. E aí a pessoa que vai escolher uma pessoa para vir para um cargo acima tem que ter essa percepção, senão ele mata o cara, não mata? Mata, e rápido, e mata a equipe também. Né? Então o efeito é devastador. É um dominó. Né? E o importante na minha visão, Ricardo, é clareza. Falta muita clareza. Né? Em todos os aspectos. Então fala assim, você está sendo promovido por isso, por isso, por isso, agora o seu papel mudou. Por quê? Porque quando eu começo numa estrutura que não tem ninguém respondendo para mim, eu sou líder de mim mesmo. Então eu recebo ordem, eu recebo papel e eu faço. Né? Se eu sou promovido, eu passo a ser líder de pessoas. Então, aqui eu tenho que determinar. Antes eu recebia a determinação, hoje eu tenho que determinar. Quando eu subo mais um degrau, eu passo a ser líder de líderes.
Né? Então, eu tenho que perder a mania de mandar e aprender a influenciar. E deixar com que eu tome decisões. Né? Alinhe as decisões, mas deixa o outro crescer. Então, são 3 papéis muito diferentes. Líder de mim mesmo, líder de pessoas e líder de líderes. Né? E será que isso está claro? Será que isso é conversado? Ou assim, eu vou promover o capataz a gerente porque o gerente pediu conta. Mas pediu conta por quê? Né? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro? Por que que chega na gerência e vai embora? Será que não está percebendo essa cascata inversa? Isso. Né? Senhores gestores, né? Prestem muita atenção nisso que está sendo colocado aqui. A responsabilidade sua de trazer alguém para um cargo acima, que vai liderar pessoas, que vai influenciar pessoas, é o primeiro passo daquele cargo. E se você errou ali, acabou. Não tem conserto, né? Não tem volta, não tem jeito. E se prepare para que as pessoas sejam diferentes de você. Não é porque eu fui bem em um cargo que a pessoa precisa ser uma cópia de mim. Lógico. Se prepare para pessoas diferentes, para perfis diferentes, para temperamentos diferentes, com o mesmo objetivo. E eu me atrevo até a ir além. Busquem pessoas diferentes. Perfeito. Busquem para contradizer as suas ideias. Exato. Né? 2 ideias é melhor que uma, né, Sérgio? Tá, sem aqui dúvida. nós temos 3 pessoas aqui. Pessoas toda hora nós concordamos, não tinha graça, não tem discussões sadia, né? Não tem evolução. Tem troca de ideia, não tem evolução. Né? E nós temos medo de pessoas diferentes da gente. Que vai discordar, que vai botar o dedo, nós não vai falar, não, você está errado. O chefe não gosta disso, né, chefe? O líder gosta. Principalmente se for chefe. O chefe não gosta porque eu fiz do jeito certo e você tem que fazer do meu jeito. Né? E isso acaba com uma organização. E os jovens de hoje adoram colocar as ideias. Precisa, Os jovens Precisa, de hoje, eles né? têm necessidade de colocar as ideias deles. Então, olha o tanto... Senão eles nem ficam na empresa, né? Olha o tanto Se eles que os não líderes são têm que estar ligados. ouvidos ou escutados ou compreendidos, Isso. né? Ou entendidos. Eles não tem dinheiro que segura eles, né, Sérgio? Tá Não tem muito dinheiro. difícil, tá muito difícil segurar pessoas boas se elas não são ouvidas. Assim, eu queria fazer uma contribuição aqui. Acho que uma das coisas mais delicadas para a gente convidar alguém para fazer parte de um time e ser o líder desse time é você conhecer o tamanho do ego daquela pessoa. Vamos fazer um podcast só sobre ego. Eu desafio a gente a falar sobre ego. Vamos fazer um para que agora. vocês possam participar com a gente. E eu vou antecipar, dizer que ego não é totalmente ruim, não. Você tem que ter o ego. Nós dois já temos uma discordância sobre isso uma vez. Nós já tivemos um papo sobre isso. Eu dei uma discordada do Sérgio. E talvez eu não entendi bem o pensamento. É até bom que você explica nesse próximo podcast sobre isso. Do ego nós vamos falar sobre isso daí. É. Mas assim, uma pessoa que tem o ego muito inchado, se você a convida para um cargo de liderança, a chance de dar errado é altíssima. Agora, veja que eu falei ego muito inchado. Eu não disse uma pessoa que não tem ego, eu também não quero. Porque ela não tem autoconfiança, ela não se autoconhece, ela não se autorrespeita. Então, é importante a pessoa se conhecer e ter algum valor que ela acredita nela. Porque também, como é que ela vai passar isso para a sua equipe? Né? Então, acho o ego uma coisa importante. Vamos entender isso aí. E saber, e uma pessoa, para ser um líder de um time... O Valias falou clareza, né? E eu colocaria uma palavra antes ainda, comunicação clara. Que, cara, ali dá-se início a todos os problemas de uma equipe, de um time. E se você tem uma comunicação clara, simples, objetiva, eu sei que nós já falamos sobre comunicação há muito tempo. E nunca é demais, né? Mas assim, eu acho que uma das características é para você trazer alguém para liderança, para um time. Como é que essa pessoa se comunica? Ele sabe se comunicar, sabe ouvir, porque comunicar não é só falar, é saber ouvir, né? Claro. Eu acho que isso daí... Então, a gente, na hora de escolher, nós precisamos pensar muito bem nesses artefatos da liderança, né? Perfeito. São ferramentas muito importantes, né, Valias? Não sei. E tinha um rapaz que ficou bem famoso aí, o nome dele é Einstein. E ele fala... É um cabeludinho, vai pôr a língua nem pros pentear o outros. cabelo, ele penteava. Ele vai pôr a língua. Né? É um bobinho aí. Mas esse Tinha lá cara... seus problemas. Mas esse cara falou uma frase que eu levo como mantra, assim. A resolução de um problema
sempre estará um nível acima de quem criou. Né? Então, vamos devagar, fala de novo. Vamos entender. A resolução de um problema... A resolução de um problema... sempre estará em um nível acima do nível de quem a criou. Ou seja... A responsabilidade é de quem trouxe. O que eu estou querendo dizer é isso. Se eu causo um problema, a resolução não está comigo. Eu posso participar da resolução. A resolução está com o meu líder. Qual que é a principal resolução? Eu permaneço ou eu saio? Então, se eu promovo uma pessoa de forma errada, né, a resolução vai estar com o meu chefe. Por que você trouxe ele? Porque quando a gente traz, eu acho isso fundamental também, ninguém promove quem não confia. Se eu promovi alguém é porque eu estou confiando. Se eu fizer por necessidade, por correria, sem clareza, mais barato, falta de opção, né? Por falta de opção, eu estou dando um tiro no meu próprio pé. Eu estou me vulnerabilizando porque alguém, se eu não percebi, todo mundo percebeu que eu estou só tampando um buraco. Né? E aí o nível de cima atua. Isso serve para nós, porque, por exemplo, na nossa forma, né, que começa lá em ambientes, a gente reage ao ambiente e vai numa pirâmide até a minha identidade, é sempre assim. E o que vai fazer com que tome a decisão é a minha identidade, são as minhas crenças, são os meus valores. Né? E aí já entra em várias coisas que dá para conversar, valores, etc, etc, etc. Você está dizendo que às vezes o ruim com ele, pior sem ele, é um ditado errado. Errado. Né? Errado. Melhor sem ele. Existe uma frase, Ricardo e Sérgio... Porque aí você vai atrás, né? Existe uma frase deturpada aqui no Brasil, que é do Jim Collins. Ele fala o seguinte: o bom é inimigo do ótimo. Eu adoro essa frase. Né? Agora, por que o bom é inimigo do ótimo? Porque eu me contento com o bom. Ele te mantém no bom. Eu não busco o ótimo. Então, assim, puxa, eu preciso repor aqui alguém, ou eu criei uma estrutura nova. Cara, será que eu não tenho que assumir isso por um tempo e trazer a pessoa certa? Isso. Essa frase é fantástica. Né? Por quê? Porque promover uma pessoa errada, trazer uma pessoa errada, eu estou acabando com a minha vida e com a dela. E com a empresa. É horrível, né? Tá bom. Exato. E outra coisa que eu sempre tenho falado, cara, toda fazenda é uma empresa, por menor que seja. Por menor que seja. Se eu tenho algo que não é a minha carteira de identidade, o resto é empresarial. É claro. É claro. Né? Mesmo que seja CPF. E o tempo de fazenda tem que ser empresa. Acabou. Né? Fazenda tem que ser empresa. Futuro. Fazenda tem que ser futuro. Acabou. Agora ela está sendo arrendada, ela está sendo vendida, ela está sendo trocada, porque o tempo acabou. O tempo de ser empresa acabou. Acabou. Ou está fora. Ou não está fora. Isso é tema para outro podcast. É uma mudança, nós estamos indo para o final desse aqui e é muito legal, lembrando do Jim Collins que o Valias falou, ele tem uma outra passagem que faz todo sentido para o que nós estamos falando, né? E nós já comentamos sobre a questão do ônibus. Isso. Que você deve escolher as pessoas que vão trabalhar com você. Esse é, talvez, a maior prova de liderança, é você montar seu time. Mas, além disso, muitos líderes param apenas aí. Escolhe as pessoas. Mas mais importante que escolher as pessoas é colocá-las sentadas nos bancos certos. Porque existe pessoas para lugares certos. E aí vem a terceira ponto que eu queria dar minha contribuição nessa. Às vezes o banco vai ter que ficar vazio. Porque não existe a pessoa certa para ele. Se você simplesmente se dá o direito de manter sua equipe cheia, qualquer um serve. Corre o risco de você colocar a pessoa errada no ônibus e ela sentar ainda no lugar errado. E aquela cadeira pode ser destrutiva para o seu time todo. Então, às vezes, é necessário dar-se um tempo para você encontrar a pessoa, a liderança certa, para o time seu, para você se enquadrar. Eu acho que com isso fica claro para nós a origem do nosso tema, né? Os nossos times são geridos por líder. Cara, se você não tem um líder, não coloque qualquer um lá, porque ele vai destruir, porque ele vai dirigir mal o seu ônibus, ele vai destruir as suas cadeiras, ele vai destruir tudo. Então, assim, uma liderança que não está preparada para ser liderança é pior do que não ter ninguém. Eu acho que ela tem esse poder construtivo, mas uma liderança tóxica, uma liderança rude, uma liderança sem valores, ela destrói qualquer coisa. Não tem. Eu estava há pouco tempo atrás numa empresa e a gerente do RH me chamou e falou assim: eu queria te fazer um pedido para você reforçar na sua palestra.
Falei, pois não. Ela falou, aqui, Ricardo, mandar embora é a coisa que eles mais amam. Manda embora. Manda embora. Fulano tá ruim, manda embora. Fulano errou, manda embora. E aquilo me deu falei, poxa, ela me deu um start aqui. E realmente é mais fácil, né, Sérgio? Você ir lá e manda embora. Mas o mandar embora é 20% do processo, né? Os outros 80% é contratar o substituto, posicionar o substituto certo no lugar certo, treiná-lo, né? Deixar ele levantar voo, amadurecer e até ele assumir aquilo. Então, mandar embora é 20% de todo o processo. Os outros 80% é que é o sério, é o que é importante. Que eu mando o cara embora. Eu não vou deixar sem, eu tenho que contratar outro. Contratação, recrutação já não está fácil. Não caro, não né? Tá uma coisa caro. Caro. Então, aqueles chefes que acham que são líderes, que estão aí exercendo o cargo de mandar embora, porque isso não é cargo de líder, né? O cargo de líder é transformar a pessoa. É você olhar e falar assim, não, ele está com um problema, mas nós vamos resolvê-lo porque ele é bom. Ele consegue estar nesse banco, ele consegue fazer isso, eu sei disso. É o olhar, né? É o olhar de pessoa, é aquele olhar que o líder tem que ter e falar assim, não, eu brinco muito nas palestras, é você ir no campo de bola dos meninos e enxergar o Neymar. Né? Falar, olha o Neymarzinho jogando ali, ó. Aquele moleque vai brilhar, aquele moleque vai ser bom de bola. O menino não sabe. Ele está ali brincando, descalço, na várzea, com os colegas, dando risada, mas você enxerga o craque naquele menino lá. Então é olhar isso aí. E outra coisa, né, Muito Ricardo, bom. finalizando aqui. Se eu estou mandando muita gente embora, por quê? Será que o problema está com todo mundo? Não é? Eu já vivi um ambiente assim, onde uma habilidade, não é bem uma habilidade, mas uma característica que a alta liderança gostava era a coragem de demitir. Ter coragem. Então, assim, quantas pessoas você demitiu? E um dia eu cheguei pro meu líder e falei, abri o organograma do meu time e falei assim, quem é que você acha que eu tenho que demitir? Me ajuda a escolher. Atire a primeira pedra aí. Quem eu tenho que demitir? Então, hoje eu vejo que o fundamental é a retenção de talentos. Toda empresa tem talento. Como que eu retenho? Qual é a minha taxa de retenção e não a minha taxa de demissão? Porque quando está sobrando mão de obra, é fácil demitir. Fácil demitir. Administrar a sobra. É porque aí você riqueza, né? e vai administrar o giro, né? Porque tem muita gente entrando, saindo, mas isso é o acaso. Isso é claro, cara. Né? E aí eu vou voltar no Jim Collins do Sérgio, que ele falou a frase é essa. Primeiro quem, depois onde. Né? E hoje o que está acontecendo no mercado? Primeiro onde, eu estou precisando de mais, então eu não ligo quem. Né? Então qual é o perfil? Primeiro quem, depois o onde. Né? Eu acho que isso é uma forma genuína, humana, humilde de conduzir qualquer equipe. Pra gente concluir, então, o nosso primeiro episódio da nova temporada do Sercast. E o pessoal, ó, agora de cara nova, de nome novo. Vou explicar aqui um pouquinho por quê, né? Que nós trocamos. Por que vocês trocaram esse nome? Eu acho que vai surgir essas perguntas, né? O nosso era Pode Ser Agro. Um nome maior, menos sonoro. E também nós queremos que esse podcast nosso atinja não só o nosso amado e querido agro, né? A todas as pessoas de todas as empresas, né? A dona de casa, o jovem que está estudando, que não decidiu a profissão ainda, o que ele vai ser. Então, o Sercast, né? A palavra ser é formada pelo Sérgio, pelo Eduardo e pelo Ricardo. É um podcast direcionado ao crescimento nosso, de quem nos ouve e principalmente nós que estamos aqui discutindo. O nosso primeiro episódio trouxe, né, o título de Nossos Times São Geridos por Líderes, e eu quero deixar agora essa bola aqui para os meus dois amigos responder essa pergunta. Os nossos times são geridos por líderes, Valinhos? Qual que é a sua conclusão para a gente fechar esse primeiro episódio nosso? As empresas vencedoras são geridas por líderes em todas as hierarquias, todos os layers que o americano fala. Né? E isso é vivo, é dinâmico, porque eu produzo um grande líder, ele vai ser assediado no mercado. E eu tenho que estar preparado para isso e não posso deixar que isso faça com que eu não tenha liderança. E as empresas, sejam elas urbanas ou rurais, perdedoras,
são geridas por chefes, em todos os níveis. Então você diz que o resultado mostra isso. Com certeza. Mas com muita tranquilidade. Não só o resultado financeiro, mas o resultado de ambiente, tudo. O resultado da alegria das pessoas, né? A rotatividade que tem lá dentro, não é isso? Então, o resultado por si mostra se são geridas por líderes. Que é a diferença de time e de grupo, né? Eu quero ter um timaço. Isso. E o Sérgio? Eu ainda acho que na grande maioria das fazendas nós ainda temos líderes que não sabem o seu verdadeiro papel, sabe? Para ser bem honesto para vocês, e eu me coloco junto nisso daí, estou sempre aprendendo, tentando, né? Eu ainda acho que nós temos muito para evoluir, né? Eu acho que a gente trata os nossos times muito como um grupo, que eu dou ordem para um, ordem para o outro, no final do dia a gente se reencontra para ver quem é que fez o quê, né? Então eu ainda acho que tem um espaço enorme para liderança, só que esse espaço ele tem que vir da cultura. É a cultura de liderança. Não é a cultura de colocar qualquer um lá por tempo de serviço ou porque é um cara apenas de confiança. Cara, confiança é base. Eu entendo. Ética é base. Um cara só porque ele é ético e é um cara de confiança, ele não é líder. Às vezes ele não está afim, né? Como dizia meu pai, isso é mais do que obrigação. Teria que ser de berço, né? Como a gente fala. Então eu ainda acho que a gente vai ter um caminho longo aí para trazer a liderança como uma escolha da cultura e a escolha da pessoa para ser líder, porque você precisa querer ser líder, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa. Boa. Sensacional. Eu acho que essa é a visão, e nós temos que ter coragem de falar para as nossas equipes que eles precisam desenvolver liderança, porque liderança a gente aprende, eu concordo. Ela é aprendível. É aprendível, mas você tem que estar aberto para aprender. Conhecimento você precisa estar procurando. Né? E às vezes você acha como acha aqui no Sercast, que vai contribuir demais nessa liderança. Essa seria a minha visão. Bem, aí. Acho que temos um espaço enorme para crescer, sabe, Valias? Sem dúvida. Não tenho dúvida. Eu estou muito no raciocínio do Valias também. Eu acho que o resultado mostra muito, né? Ontem me fizeram uma pergunta no meu Instagram, o que é um sinal muito forte de uma empresa não ir bem. Eu falei, o clima, o ambiente, os olhos das pessoas, a alegria das pessoas, o bem-estar das pessoas, a hora que ela chega, a quantidade de gente que está chegando atrasado, porque não está querendo ir, né? Então tem uma série de medidas bem finas, bem simples, que dá para você medir, né, o sucesso de uma empresa. São os termômetros, né? Os termômetros. E uma empresa, né, nossos times são geridos por líderes, eles precisam ser geridos por líderes. A minha resposta para essa pergunta é aquele chefe, aquele dono, aquele responsável que não sabe se ele é um líder, se a equipe dele, o time dele está sendo gerido por ele, ele líder, pergunte para os seus liderados. Pergunte para os seus cooperadores o que eles acham. Não tenham medo de chegar perto de uma pessoa e falar assim, vem cá, o que você está achando? O que você está sentindo? Fala comigo, se abra para ele, né? Dê segurança para ele poder externar o que ele está sentindo verdadeiramente. Então, a minha resposta é essa aqui. Show. Vamos continuar com o livro? Como é que tá? A temporada nova tem livro? Continua a ideia do livro? Lógico. Continua? Livro. Cadê o livro, Sérgio? Você trouxe? Tá. Faz o favor, querida. Dentro dessa mochila aí tem, nessa parte de cima aí, na primeira, aí tem 2 livros aí, não tem? Escolhe um para mim aí. Me dá o de baixo. Esse aqui. Isso. Ó, eu trouxe um livro aqui, que é surpresa. O Sérgio e o Valias estão conhecendo um livro que eu trouxe agora. Pode ser esse aqui? Excelente livro. Pode? O Poder do Agora. Eu tenho que confessar que eu não li, tá? Esse aqui vai ser meu. Nós vamos comprar um outro e mandar para você, tá? O Poder do Agora, tá? Minha filha me deu esse livro e eu falei, não deu tempo de ler os livros, né? Tem que falar o que era, Valias. Aqui nós somos... O livro é muito bom. E eu quero ler e você vai receber esse livro aí na sua casa, tá? Segundo os comentários no Instagram, né, Ricardo? Exatamente. Você sendo o comentário escolhido pela Amanda e pela Lara como o melhor comentário do nosso Instagram. Então, com isso, você vai lá no nosso Instagram, tá? Nós vamos mudar o nome do Instagram também, né? Ainda pode ser, mas nós vamos passar para o Sercast, você vai ver lá, comenta, compartilha,
faça perguntas, faça sugestões de temas para trazer para cá. Às vezes você está com uma coisa tão bacana aí para trazer aqui para o Sercast discutir. Traz para nós, põe lá no comentário do nosso Instagram, do YouTube, do Spotify, tá? Esse episódio vai estar em todas as redes para você ouvir, compartilhar, meditar, pensar. Não vai viajar escutando música, né? Por favor, né, Valência? Para com essa moda de ouvir música em viagem. Você que viaja, os amigos nossos aí que pega a estrada no carro. Deixa pra ouvir música na festa, pô. Na viagem, bota o fonezinho lá no avião, vai ouvindo lá o Sercast, vai ouvindo o comentário desses 3 companheiros aqui, né? Podemos fazer um episódio cantado, né? Eu sou muito desafinado, mas podemos, né, Sérgio? Só se trouxer o cantor, né? Muito bem, adorei o episódio. Obrigado, meus amigos. Pessoal, obrigado. Até o próximo. Fique aí com o Sercast. Valeu? Juntos. Um abraço. Um abraço a todos aí.